vou aproveitar e ganhando a palavra para apresentar o Marcelo aqui, né? Marcelo tem um currículo extensíssimo, muito grande, né? Uma experiência ímpar em termos de conselho. Entramos juntos, somos certificados de 2010 pelo IBGC também, mas ele é o que a gente pode chamar o ativista em governança, sempre na frente do tempo da maior parte dos conselheiros que a gente tem, né? E eu vou tomar a liberdade, Marcelo, de te apresentar sobre o meu ponto de vista. A Renata me fez o favor de apresentar o meu currículo de acordo com o que a gente tem no LinkedIn e tudo, mas eu queria chamar a atenção de como eu te conheci, e aí vou falar parte do seu currículo. Depois, se você achar importante, você complementa com outros detalhes, além de você ser um tremendo advogado e coisas do gênero. Mas vamos lá. Te conheci numa reunião, tá? Já no encontro Previ de governança corporativa, quando você tinha acabado de entrar no conselho como chairman da Uzi Minas. Então, Carlos Veloso, Carlos Veloso, um amigo comum nosso, né, chegou, me apresentou você como Marcelo e tudo, né, e ele veio a provocação, né, nossa, você viu o que está acontecendo na sua ex-empresa, né, a confusão ali e tal, e eu lembro que eu saí fora da provocação dele e falei assim, mas você percebeu que esse cara que entrou agora, como chairman da Uzi Minas, ele está com a faca e o queijo na mão, porque, primeiro, o cara é representante de minoritário independente. Assume o controle de um conselho de uma empresa que tem um dos blocos de controle mais fortes que eu conheço. E ele simplesmente é o chairman do conselho. Quer dizer, a possibilidade dele harmonizar uma série de conflitos ali dentro, sendo minoritário, é uma coisa inusitada. E isso me chamou a atenção. Só que eu falei isso, você estava na minha frente, mas eu não sabia que você era o Marcelo. E foi a partir daí que o nosso relacionamento começou, e a gente, né, trocando ideias e tudo. Uma outra, você assume o conselho, e aí, nosso segundo encontro, Marcelo, você me convida para um almoço de negócios, numa das suas vindas como chairman, e você simplesmente queria saber a história da Uzi Minas. Isso me chamou uma atenção, porque eu, como autora de livros, né, falando de governança, de conselho, de papel de chairman, de tudo, falei assim, um chairman preocupado em entender a história de uma empresa, você queria saber a história, o que você viu, né? E aí veio todo um processo, e aí trocamos muitas figurinhas e tudo. Tudo bem. Dentro da Uzi Minas, você foi protagonista, né? E o Marcelo e o Flávio vai lembrar também de um momento muito ímpar da Uzi Minas, quando você, numa reunião de conselho, você demite um CEO. Era uma coisa inusitada também na história de governo. E eu estou falando como autora de livro para acompanhar os movimentos, a evolução do movimento de governança brasileira. Tudo bem, você faz tudo, né? Passa pela Uzi Minas, vai para a Eternit, né? Fica já na Eternit, entra como CEO, depois passa para a Chair, e transforma e participa de todo um desenvolvimento da Eternit, né? Da passagem de uma fábrica de telha de amianto para uma fábrica de telhas fotovoltaicas. Muda completamente o negócio da empresa ali. E eu lembro o que me chamou, né? Não foi só a sobrevivência do negócio, mas a importância que você dava de estar sempre na comunidade e explicar cada par e passo à comunidade o que estava acontecendo. Poxa, totalmente também. Eu tinha visto muito essa fase da Uzi Minas aqui, de desenvolvimento de patinga e tudo, mas eu não tinha visto nenhuma história semelhante ali, e que aí veio. Muito bem, você entra, né? Aí a gente começa a te acompanhar e tudo, e aí a gente começa a trombar, dividindo palcos aqui em Minas Gerais, em Santa Catarina, professores e tudo. Até aí, tudo bem, né? E aí começa, né? Aí um posicionamento, Marcelo, que nós percebemos muito a partir da segunda, veio, vamos aí, outro ponto que eu não posso deixar, que isso aí é um fator bem diferencial na sua postura e na sua forma de ver as coisas e o trabalho em conselho. Começo de dezembro e janeiro de 2020. Numa das nossas conversas, você estava em Nova York,
conversando com investidores institucionais. E nós estávamos trocando figurinhas ali sobre a força do ESG. Ninguém estava podendo ver, a gente já estava conversando, e uma das coisas que você faltava a sua conversa com os investidores institucionais de Nova York era a força do ESG. Nós não estávamos falando, não tinha pandemia ainda não. Logo depois, o Elon Flink lança a carta falando em ESG, e essa vida sua lá nos proporcionou a escrevermos um artigo juntos, né? Os desafios inadiados dos conselhos de administração, onde a gente falava do salto do DataD para o ESG, né? E tudo bem. Veio a pandemia, né? A questão da ESG bem forte. Segundo semestre do ano passado, nós começamos a perceber alguns movimentos no modelo brasileiro de governança, né? Debandadas de conselheiros em exercício das nossas empresas estatais. Pessoas que nós conhecemos, pessoas muito caras, que sabemos que são conselheiros, competentérrimos, e simplesmente dando ali o basta e saindo fora dos conselhos que estavam aí. E chega 2021 na nossa Assembleia de Acionistas, Assembleia das Empresas Brasileiras, e sendo protagonizada pela Vale. Ela, estou aqui, né? Ela, uma das primeiras que nós tivemos, tinha ali uma convocada, né? Uma reunião, numa assembleia, no começo de março, né? E introduzindo uma mudança no estatuto dos votos contrários. Isso acontece no começo de fevereiro, que ela lança o edital. Você, no dia 4/2, você protagoniza uma consulta na CVM sobre voto contrário. Simplesmente. Uma atitude pessoal. Marcelo, só me responde aqui, porque eu vou te passar a palavra daqui a pouco. Quem bancou essa consulta? Você fez 2 consultas da CVM. Quem banca essa consulta? Eu já devo ter feito umas 30 consultas para a CVM. Obrigado pelas palavras, mas respondendo a tua pergunta, eu que nunca ninguém pagou minhas contas. Só fechando aí as outras que veio. O parecer veio favorável ao seu pleito, teve a assembleia, teve a coisa, você questionou os votos que teve na eleição, na Assembleia Geral Ordinária. Na Assembleia, você questionou o sistema de votação e tudo, reconsiderado, tiveram uma outra, e o pleito foi bastante favorável àquele ponto que você levantou. Veio agora a Assembleia da Petrobras. E o mesmo movimento de contagem de votos, só que você foi um pouco mais exposto. Você foi votado, né? Você ganhou uma eleição e no dia seguinte você pede para sair. Porque o sistema está ali. E agora a gente sabe que o mês que vem, final de agosto, nós vamos ter uma Assembleia Geral da Petrobras para a gente resolver esses pequenos detalhes. Você protagonizando, no meu ponto de vista, alguns pontos muito diferentes, né? Bom, agora eu vou te passar a palavra para você completar o seu currículo, daquilo que você achar, mas o que eu gostaria muito de você começar aqui o nosso papo, Marcelo, o que te move? O que é isso de você, com todo o jogo montado, tudo preparado, você cria contrapontos dessa forma, se expondo pessoalmente, pessoa física falando assim, né? O que realmente te move? E aproveitar que nós falamos de todo esse movimento, que você explique para o nosso público o que é voto contrário, voto múltiplo, voto à distância, voto múltiplo à distância, e esse sistema de votação que está criando esses problemas, ou que não está numa maturidade necessária para poder fazer. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo, é um privilégio estar trocando essa bola aqui com você, que é mais um dedo de prosa mineiro, mas nós vamos ter muito que aprender com você e com a sua postura. Poxa, Adriana, muito obrigado pelas suas palavras, eu fico bastante emocionado aí com o que você falou. Acho que o ser humano ele se emociona quando alguém deseja agraciá-lo, né? Você está tentando ser gentil demais comigo, mas eu sou ser humano.
Então, a gente é sensível, né, às coisas. Primeiramente, antes de começarmos a nossa conversa, eu espero que seja profícua, proveitosa para todos. Queria cumprimentar a todos, né, mas começando na pessoa do Flávio Rocha, que é o presidente da FIENG, que tão bem nos acolhe e que fez a introdução desse evento. Queria também agradecer à coordenadora do programa de conselheiros do IEL, a Renata Lisboa, né, que está nos apoiando e fazendo com que isso se torne uma realidade. Muito obrigado. Eu queria, antes de mais nada, respeitosamente, eu queria homenagear as vítimas da tragédia de Mariana de Brumadinho. Eu sei que não se recupera uma vida e não se supera a dor de uma perda como essa. Mas eu hoje, desde 2020, eu sou conselheiro da Vale e desde 2021 eu sou coordenador do Comitê de Sustentabilidade da Vale. Então, em que pese não exista desculpas, forma de se desculpar, mas nós estamos trabalhando, empenhados para que a reparação ocorra e que não existam mais riscos ou barragens, seja em Minas Gerais, a montante, seja em Minas Gerais, seja no Brasil ou em qualquer lugar que a Vale exerça a sua atividade econômica, né? Também queria, cumprimentando os participantes, eu queria dizer que eu tenho um pouquinho de história, um pouco da minha história, 1/3 da minha história profissional, ou seja, são 7 anos já que a minha história profissional tem uma relação com o Estado de Minas Gerais. Então, para ilustrar que relação é essa, esse aqui eu vou tentar fazer com que ele seja visível. Esse livro aqui, eu recebi em Ipatinga, da Uzi Minas completou 50 anos. Isso foi em 2012, né? E aqui está a foto. Aqui está a foto da Pedra Fundamental, né? Onde está o presidente da República, enfim. Os 7 samurais, eu não sei se o pai da Adriana está nessa foto, mas eu trago aqui para demonstrar a minha satisfação, a minha honra em ter participado de um pouco da história dessa belíssima empresa, né? E aqui, né, das belezas mineiras, o nosso amigo aí, Salim Matar, me deu uma coleção de várias obras de Minas Gerais. Essa aqui, né, é da Serra dos Pinhaços. Então, muita gentileza, eu tive o prazer de fazer alguns amigos mineiros e fico muito contente e realmente muito honrado em estar aqui nesse ambiente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, né? Adriana e Flávio, o que eu acho que move o ser humano são os desafios. Eu acho que são aquilo que nos dá prazer, né? E aquilo que constrói um mundo melhor. Dentro do meu ambiente profissional, eu acredito que eu estou construindo, ajudando a construir um mundo melhor, fazendo que alguns temas que não eram colocados em debate sejam tratados, né? Você deu 2 exemplos, mas eu tenho aí uma série de exemplos que eu também tentei colocar um ponto de vista e eu não tive razão, né? E eu respeitei a melhor definição, porque não existe nem a minha razão nem a sua razão, né? Existe, cada um tem a sua razão, mas idealmente um terceiro quem vai avaliar quem tem a razão, né? E para superar essa parte introdutória, eu queria trazer um pensamento que é do século XVII, mas é muito atual. Não existe nada mais feio do que a razão, quando ela não está do nosso lado.
Marquês de Halifax, é um político britânico, e que, para esse tipo de conversa que nós vamos ter aqui, acho que é muito atual, né? Porque a questão do que se pode chamar de ativismo, eu vou continuar chamando ativismo, seja do acionista minoritário, seja do conselheiro independente, não pode ser caracterizada, não pode ser carimbada como algo que não é bom. Muito pelo contrário, como bem disse o Flávio, na divergência de opiniões que a gente constrói a melhor solução, né? E o Brasil, no aspecto da governança corporativa, ele passa por um momento de evolução importante. E essa evolução que eu testemunhei, ela se acelerou nos últimos 10 anos, né? Até 2009, 2010, a gente tinha, nas estatais, conselhos de administração completamente passivos. Eu sou testemunha disso, eu fui executivo, fui diretor estatutário de uma estatal entre 2007 e 2009, onde os conselheiros indicados pelo acionista controlador não tinham nenhuma opinião sobre nenhum dos temas que eram levados à deliberação, né? Todas as opiniões, elas vinham, na grande maioria, do presidente da empresa, que era quem tinha a maior influência na empresa. Foi na estatal onde eu tive minha primeira relação, meu primeiro contato com governança corporativa. Foi por causa dessa posição que eu me associei ao IBGC, né, em 2009, e foi por causa da beleza do mérito, da verdadeira motivação, não aquela que tentam carimbar, que tentam colar na gente, que eu busquei o conhecimento, busquei a certificação, a formação, como vocês estão fazendo aí, espero, a gente não pode mais pela LGPD saber quem está presente, mas eu espero que a gente tenha muita gente atuando em conselhos ou se preparando para melhor atuar em conselhos. Então, com base nesse espírito, né, que eu comecei essa carreira. Eu acumulo, acho que mais de 35 mandatos em 15 empresas diferentes, né, numa média de 4 mandatos por ano, ou seja, eu estou em 4 empresas diferentes nos últimos 10 anos, tá? De vários segmentos que me permitiram conhecer diversas realidades, diversos Brasis, porque essas empresas estão situadas, têm atividade econômica em vários estados, e nós sabemos que cada estado tem uma realidade. Falávamos anteriormente aqui ao início do evento sobre a realidade de Minas Gerais, sobre a realidade de Santa Catarina, né? Mas nós sabemos que no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, nós temos regiões que, para quem não conhece pessoalmente, não acredita que ainda existam, né? Então, eu acho que vai ser assim que eu vou tentar desenvolver a minha atividade profissional até o dia que, né, o acionista entender que eu não tenho mais valor aos conselhos. Por enquanto, graças a Deus, eu tenho sido agraciado com a confiança, com o voto de confiança desses acionistas. Sobre o meu currículo, Adriano, acho que está no Google, né? Se as pessoas quiserem saber o que está escrito, está no Google. Se as pessoas quiserem me conhecer, como você bem falou, né? Meu WhatsApp, meu telefone celular está disponível, é 48999620015. Mandar um WhatsApp para mim, a gente vai marcar um horário e vai conversar, trocar opinião, experiências, e é onde a gente mais aprende. Eu espero que hoje saia daqui ainda mais preparado para esse desafio que eu me submeterei novamente, que é uma eleição para a Petrobras. Se eu ganhar, vai ser muito legal, né? Se eu for eleito. Mas se eu perder, eu sei que vai ter uma exploração, porque o cara quer abraçar o mundo, ou o cara que quer ocupar posições nas empresas mais importantes. Na verdade, a coincidência existe na relação que eu tenho com alguns acionistas que, de fato, investem nas maiores empresas do Brasil e que têm confiança no meu trabalho.